Ok, legal. Os demais aí, tá tudo tranquilo, gente? Nós estamos com duas funções, y igual a x ao quadrado e a outra y igual a 2x. A primeira chama f, a segunda o GeoGebra chama de g. Agora a terceira função. A terceira função é y igual a, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, ao quadrado menos 2. Abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, ao quadrado menos 2. Vocês confirmam, hein? Essa terceira? Ok. Legal. Então, a terceira, André, anota aí, y igual a, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, ao quadrado, menos 2. Então, é o quadrado de x menos 2, menos 2. Ok aí, André? Para essa terceira? Tá. Então, o GeoGebra está chamando essa terceira função de h. Agora vai a quarta e última função. Então, a quarta e última é y igual a 2, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, menos 2. Então, 2, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, menos 2. O GeoGebra chama essa função de P. Fechamos aí as 4 representações no GeoGebra? Tá todo mundo tranquilo? Ok, então vocês mantenham aberto esse site ali com essas 4 funções que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Só um minutinho. Oi. Então, só para confirmar, estão na escuta aí? Tá. Então, lá na página 22, no final, está lá escrito, logo depois do Teorema 41, questão. E aí, lendo o texto ali, ó. Calcular a área A, maiúsculo, da região de R2, delimitada pelas funções f de R em R e g de R em R, tais que f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a 2x. Então, essas duas funções, f e g, são aquelas que são as duas primeiras que vocês representaram ali no GeoGebra. Tá? Se vocês examinarem a representação gráfica dessas duas primeiras, inclusive no GeoGebra tem umas cores ali para facilitar a visualização, vocês vão perceber que a inspeção visual dá a sensação de que há uma interseção entre os gráficos dessas funções, nos pontos 0, 0 e 2, 4. Vocês confirmam isso? Ok. Então tá. Só que, desde a época de Tales de Mileto, se sabe que desenho não nada. Então vamos ver essa interseção que essa representação gráfica está sugerindo. Então a função f, veja só, continuando ali no final da segunda linha desse parágrafo questão, lá no texto. Temos que f é igual o conjunto dos pares ordenados x, y, pertencentes a R2, tais que y é igual a x ao quadrado. Então são os pares ordenados x, y, em que o y é x ao quadrado. Por quê? Porque foi o jeito que a função foi definida. E G é o conjunto dos pares ordenados x, y, pertencentes a R2, tais que y é igual a 2x. O porquê, novamente, porque foi a maneira como a função foi definida. A função G foi definida. Então, tanto a função f quanto a função g são conjuntos de pares ordenados de R2. Então, esses conjuntos de pares ordenados de R2, eles definem aquilo que a gente chama de curvas em R2. Em algum momento a gente vai fazer uma discussão bem detalhada a respeito do que significam essas curvas. Tá? Mas, por enquanto, vamos ficar só com a visão intuitiva. Continuando a leitura do texto. Logo, F interseção
G é formada por apenas 2 pontos, 0, 0, 2, 4. Como que a gente sabe disso? Ora, a interseção se refere aos pontos em comum entre esses dois conjuntos. Tanto F quanto G são conjuntos de pares ordenados de números reais, satisfazendo aquelas condições, y igual a x ao quadrado, y igual a 2x. Se estamos questionando a interseção entre essas duas funções, são os pontos em que coincidem x com x e y com y. Tá? Tanto F quanto G. Como que a gente determina isso? Na prática, são aqueles pontos tais que x ao quadrado igual a 2x. Estão de acordo que são os pontos tais que x ao quadrado igual a 2x? Ok. Mas em que circunstâncias x ao quadrado igual a 2x? Bem, uma possível solução, já que isso aí é uma equação de segundo grau, uma possível solução nesse caso é x igual a 0. Se x for 0, o x ao quadrado é igual a 2x. E se o x não for 0, x ao quadrado igual a 2x, nós podemos simplificar x com x e fica x igual a 2. Então, a interseção entre f e g vai ser tal que o x é ou 0 ou 2. Se o x for 0, nós vamos ter imagem 0, tanto para f quanto para g. E se o x for 2, nós vamos ter imagem 4, tanto para f quanto para g. Por isso que os pontos 0, 0, 2, 4, eles formam a interseção entre as funções f e g. Estamos de acordo com isso até agora? Ok. Então, vejam só. Voltando ao início da leitura. Calcular a área A da região de R2 delimitada por essas funções, f e g. Então, a região com área A de R2 que nós estamos preocupados é aquela região, vocês olhando lá no site GeoGebra, é aquela região abaixo do gráfico de G, acima do gráfico de F, entre 0 e 2. Localizaram a região ali? É a região delimitada pelos gráficos das funções. Ok? Os demais? Tá bom. Então, o problema de determinar a área dessa região pode ser resolvido usando integração. Por que isso? Nós já conversamos a respeito da possibilidade de interpretarmos integral de uma função como área de uma certa região. Então, vamos ter uma olhada ainda no site GeoGebra, a representação gráfica da função g, que aparece provavelmente para vocês em azul. Tá? Que é aquela reta que passa pela origem. Tá? Então, a área da região em questão que nós queremos determinar, a gente determina como? A integral dessa função g de 0 a 2 vai nos dar a área de um triângulo, que por sinal é um triângulo retângulo, com base medindo 2 e altura medindo 4. A integral da g de 0 a 2. Estão de acordo com essa interpretação? Ok. Tá. Então, no mesmo domínio de integração de 0 a 2, a integral da f vai nos dar a área de uma região abaixo do gráfico de f, acima do eixo x e ladeado pelas setas x igual a 0, x igual a 2. Então, a área da região pedida é a diferença da integral da g de x em relação a x de 0 a 2, pela integral da f, que está abaixo dela nesse domínio de integração, de 0 a 2. Vocês concordam que a área da região em questão é essa diferença entre integrais? Ok. Tá. Então, continuando a leitura do texto. Ali na quarta linha do parágrafo questão. Logo, essa área é integral de 0 a 2 de g de x em relação a x, menos integral de 0 a 2 de f de x dx.
Só lembrando vocês, por que é a diferença de integral de G por F e não de F por G? Porque no domínio de integração em questão, que é de 0 a 2, a G de x é maior ou igual a F de x, nesse domínio de integração. Porque se você sabe que se a gente considerar qualquer outro intervalo fora do domínio de integração, nós vamos ter F maior do que G, mas a gente não está interessado nisso, a gente está interessado só no domínio de integração de 0 a 2, porque é ele que está qualificando a região delimitada pelo gráfico dessas funções. Por isso que é integral de 0 a 2 de g de x em relação a x, menos integral de 0 a 2 de f de x em relação a x. Vocês estão negativa, ela é deslocada para a esquerda. Se o beta for positivo, ela é deslocada para cima. Se o beta for negativo, ela é deslocada para baixo. Então, dê uma olhada lá no GeoGebra de novo. Agora, comparem com as duas últimas funções H e P, definidas ali no GeoGebra. Vocês estão vendo que as funções H e P, a função H é definida para alfa igual a 2 e beta igual a menos 2, e nós estamos usando o mesmo alfa e o mesmo beta para a função P. Então, a translação que nós fizemos sobre a F, usando alfa e beta, nós fizemos a mesma translação para a função G, gerando essa função P. Não consegui digitar essas últimas funções. Então, digita aí, Leandro. Aí, senão fica difícil acompanhar. Anota aí a terceira função. Ó, mantenha as duas primeiras, F e G. Ok aí, Leandro? Leandro? Tá. E anota aí a terceira. A terceira é y igual a, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, ao quadrado, menos 2. Então, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, ao quadrado, menos 2. Anotou a terceira? Estamos aguardando. Leandro, onde estás? Alguém sabe para onde foi o Leandro? Marcelo está dando risada aí. Então, Leandro, anota lá, na terceira, ó, y igual, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, ao quadrado, menos 2. Ó, o Marcelo colocou ali, ó. O Marcelo está facilitando a vida da gente aí, ó. Então, anota ali, exatamente, o que o Marcelo escreveu. E a outra, y igual a 2 vezes x menos 2 menos 2. Tá? Não, mas não tem como dar sequência se você não tiver anotado todas as 4 funções. Só confirma aí que você colocou já a terceira e a quarta, porque aqui é uma questão importante para a gente conversar. Tá? Esse sim quer dizer o quê? Anotou ali, colocou no site, o Leandro? Tá, legal. Então, agora vocês comparando ali, olhando no site do GeoGebra, vocês vão ver que a F e a G delimitam uma região que está duplicada pela H e pela P. Concordam com isso? Ela só está deslocada para a direita para baixo. Tá. Então, por que ela está deslocada para a direita? Porque nesse caso o alfa é positivo, alfa é 2. E por que ela está para baixo? Porque o beta é negativo, menos 2. Estamos de acordo com isso? Ok. Então, se vocês escolherem outros valores para alfa e beta, desde que sejam o mesmo alfa para as duas funções e o mesmo beta para as duas funções,
isso é que a gente chama de translação rígida, que a gente está fazendo para todas as funções envolvidas, a mesma translação, vocês podem ter essa translação dessa região para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para onde vocês quiserem. Depende da escolha desses parâmetros alfa e beta. Tá. Então, o X da questão no documento está mais beta. Sim. Claro que está mais beta. Sim, por isso que eu falei, o beta aqui é menos 2, André. Concorda? Mais menos 2 é menos 2. Exatamente. Então tá. Então, a pergunta que eu estou fazendo é a seguinte. Fazendo essas translações sobre FG, que essas translações a gente pode fazer para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, a pergunta é, a área da região continua sendo a mesma? Entenderam a pergunta? A área da região transladada continua sendo a mesma? Então, esse é o X da questão. E é aí que reside a importância desse conceito de medida. Que a medida ela é invariante sob a ação de translações. Na verdade, essa medida é invariante sob a ação de rotações também. Mas eu não vou falar sobre rotações com vocês, nem hoje, nem qualquer outro dia, porque para vocês verem esses detalhes, vocês vão precisar de certas ferramentas de álgebra linear. Então, quando vocês forem estudar álgebra linear é um ramo do conhecimento em que o foco de estudo é espaços vetoriais e transformações lineares entre espaços vetoriais. Então, esses conceitos que a gente está estudando aqui de maneira tão rudimentar, vocês vão ver isso de uma forma muito mais ampla, através de uma noção chamada de transformação linear entre espaços vetoriais. Tá? Mas, por enquanto, a gente vai falar só sobre translações. Então, a pergunta é, como garantir que a medida dessa região independe de onde ela está? Tá? Se ela está mais à direita, mais à esquerda, mais para cima ou mais para baixo. Então, para a gente responder essa questão, a gente precisa determinar a integral. A gente vai usar a mesma estratégia. Vai ser a integral de uma diferença de funções. Diferença de quem por quem. De uma certa função menos a outra que tem imagens menores ou iguais à primeira ao longo do domínio de integração que define a região delimitada pelos gráficos das funções. Então, como que a gente vai determinar essa integral? Então, voltando à leitura lá do texto. Eu vou ler de novo aquele parágrafo lá, aquele segundo parágrafo. Então, nós temos f de x igual a o quadrado de x menos alfa mais beta e g de x igual a 2 que multiplica x menos alfa mais beta. Se alfa igual a beta igual a 0, então f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a dx delimita uma região R de R2 cuja área é 4/3. Se alfa maior do que 0, temos uma nova região à direita de R. Se alfa menor do que 0, temos uma nova região à esquerda de R. Se beta maior do que 0, temos uma nova região acima de R. Se beta menor do que 0, temos uma nova região abaixo de R. Os valores de alfa e beta podem ser interpretados como translações de R ao longo de R2, aquilo que a gente conversou agora há pouco. Seja qual for a translação, a área da região delimitada por FG deve ser invariante. Como que a gente vai determinar isso? Calculando a seguinte integral. Então, vejam só. Aquela mesma estratégia que a gente usou para definir domínio de integração para o cálculo da área da região delimitada, a gente continua usando. Então, a gente precisa primeiro determinar qual é o domínio de integração que vai permitir calcular a área da região transladada. Até aí estamos de acordo? Tá. Então, o domínio de integração a gente consegue pela interseção das duas funções. Então, é necessário que aquele quadrado de x menos alfa mais beta seja idêntico
A2 que multiplica x menos alfa mais beta. Mas em que circunstâncias que essa igualdade é satisfeita? Notem vocês que essa igualdade é satisfeita para qualquer beta, que o beta do lado esquerdo cancela com o beta do lado direito. Então aqui vocês já estão percebendo que translações verticais, que é o que o beta faz, já tornam essa igualdade satisfeita sempre. Já começa por aí. Então o beta se mostra absolutamente irrelevante. Beta cancela com beta. Aí sobrou x menos alfa ao quadrado igual a 2 que multiplica x menos alfa. Novamente, é uma equação de segundo grau que admite no máximo duas soluções reais. Uma solução real é se o x menos alfa for igual a zero. X menos alfa igual a zero implica que x igual a alfa. Concordo com isso? Ok. E, no caso em que x menos alfa não é zero, então podemos simplificar o x menos alfa da direita com um dos x menos alfa à esquerda. E aí nós vamos ter x menos alfa igual a 2. Mas x menos alfa igual a 2 implica que o x igual a 2 mais alfa. Com isso, nós temos os dois pontos de interseção, alfa e 2 alfa. 2 mais alfa. Notem vocês que, independentemente de quem seja o alfa, se o alfa é positivo, negativo ou zero, tanto faz, 2 mais alfa invariavelmente é maior do que alfa. E com isso nós temos um intervalo fechado de alfa até 2 mais alfa. Concordo com isso? Ok. Ok. Então, já sabemos que a nossa integral vai ser de alfa até 2 mais alfa. Agora, quem menos quem? Nesse intervalo de alfa até 2 mais alfa, a função que é maior, que tem as imagens maiores, é aquela g de x lá no topo. Então, nós temos 2 que multiplica x menos alfa mais beta, menos a outra. A outra é a f, que é o quadrado de x menos alfa mais beta. Então, a conta que eu peço para vocês fazerem, que eu não estou fazendo aqui, porque isso é uma conta que dá trabalho, e quem tem que ter trabalho é aluno, não é professor, é vocês calcularem essa integral e mostrarem que, independentemente de quem seja alfa e quem seja beta, essa integral invariavelmente é 4/3. O que vai mostrar que a área dessa região, para qualquer alfa e qualquer beta, é exatamente a mesma. Até aí estamos de acordo? Ok. Ok. Então, a principal importância do conceito de medida não é apenas atribuir a um conjunto de pontos um número real. Isso qualquer símio consegue fazer. A questão é como conceituar uma noção de medida de modo que essa medida seja invariante sobre translações e rotações. Repito, aqui a gente está fazendo só translações. Então, por isso que eu coloco ali no final, logo depois da integral, está escrito no texto, princípios de invariância são a base da matemática e da matemática aplicada. A maneira mais usual para expressar princípios de invariância é através da identidade. E isso é indispensável vocês entenderem. Vamos ver lá o Leandro. No caso, a solução do exercício teria que calcular aquela integral? Sim, é isso que eu pedi para vocês, Leandro. Faz a conta. Faz a conta. Tá ok? Não é porque eu escrevi que é igual a 4/3 que vocês têm que acreditar. Façam a conta. Mas a questão não é só fazer conta, é entender o significado da conta. O significado da conta é que essa medida independe de translações e, se vocês quiserem um resultado mais amplo, também independe de rotações. Vocês podem rotacionar essa região, ela continuando tendo a mesma medida. Mas o principal para vocês entenderem, então, em primeiro lugar, muito importante, toda a física teórica é sustentada em princípios de invariância. Não existe exceção. Não existe exceção. Tá?
Eu vou começar com alguns exemplos simples para vocês. Ó. Por exemplo, ó, digamos que o camarada está vendo a dinâmica de uma roda de carroça. Então, o sujeito tem uma carroça de ponta cabeça onde ele consegue brincar com a roda, fazer aquela roda girar. E ele lubrifica bem o eixo, põe a roda para girar e ela fica lá girando alegremente. Mas o camarada que fez essa experiência, ele vai percebendo que lentamente aquela roda começa a diminuir a velocidade de rotação. A experiência mostra isso. Concordam? Ok. Então, é nesse momento que o físico entra com um conceito chamado energia. O conceito de energia em física, ele é um dos mais importantes conceitos justamente porque este é o conceito principal usado para princípios de invariância. O físico introduz um conceito muito esquisito chamado energia e ele diz o seguinte: bem, eu posso associar a rotação daquela roda a uma energia. Só que eu estou percebendo que a roda está girando cada vez mais devagar, como se estivesse perdendo energia. Mas o físico não introduziu o conceito de energia com o propósito de ser alguma coisa que possa mudar. O físico introduziu o conceito de energia com o propósito de estabelecer princípios de invariância. Então o físico lhe diz o seguinte: a rotação da roda eu vou associar a um negócio que eu chamo de energia mecânica, e aí eu observo que, à medida que a roda está girando, o eixo está esquentando. E o eixo está esquentando por esse ou aquele motivo. Aí começa a falar em atrito e tal. E aí ele diz o seguinte: nós temos uma outra energia aqui, que é uma energia térmica. De tal modo que energia mecânica mais energia térmica é invariante, não muda. Então, está havendo perda de energia mecânica, mas está havendo um ganho de energia térmica. De modo que a energia total do sistema é constante. É invariante. Até aí tá ok, gente? Ok, tá. Eu fortemente recomendo a vocês lerem os textos de Richard Feynman sobre energia. Que energia é um daqueles conceitos da física teórica, que ninguém qualifica o que é. E o Feynman, Richard Feynman, que foi prêmio Nobel em física, justifica por que os físicos não qualificam o que é energia. A rigor, nem interessa saber o que é energia. O que interessa é saber que o que quer que seja guia os físicos para definir princípios de invariância. Então eu vou falar um outro exemplo bem simples. Vou falar primeiro um exemplo bem simples, depois eu falo um exemplo mais elaborado para vocês aí, que é o seguinte, ó. Considerem vocês a seguinte situação. Vocês têm uma escada rígida. Uma escada rígida é uma escada que não encolhe nem estica. É uma escada inelástica. Vocês têm uma escada rígida, apoiada sobre o chão, encostada em uma parede. Ela está inclinada. Essa escada, pronto para alguém subir nela. Essa escada tem 6 metros de comprimento. O chão é horizontal, a parede é vertical. A escada está encostada e a pessoa sobe na escada, e quando ela está lá no topo da escada, o pé da base da escada desloca, se afasta da parede a uma velocidade de 5 centímetros por segundo. A pergunta é: qual é a velocidade com que está caindo o topo da escada? Entenderam o problema? Os demais aí? Tá. Então, as ferramentas matemáticas para vocês responderem essa pergunta, vocês já têm todas elas. Porque para responder essa pergunta, só precisa saber o conceito de derivada de uma função e os teoremas básicos de derivação, incluindo
o teorema de derivada de função composta. Então, do ponto de vista matemático, você já tem todas as ferramentas para resolver esse problema. Mas o fato de vocês terem as ferramentas para resolver o problema não significa que vocês são capazes de resolver o problema. Então, para vocês serem capazes de resolver o problema, vocês precisam sempre ter em mente qual é o objetivo, qual é o princípio filosófico por trás do processo de modelagem de qualquer fenômeno físico. Então, o primeiro passo é sempre exatamente o mesmo. Identificar o que é invariante nesse problema da escada, mas tem que ser algo que seja invariante envolvendo as variáveis relevantes no problema. Quais são as variáveis relevantes no problema? Ora, nós sabemos que a escada tem 6 metros de comprimento, ela está apoiada no chão, encostada na parede, tem alguém em cima, e o pé da escada, num certo instante, desloca 5 centímetros por segundo, se afastando da parede. Ora, esses 5 centímetros por segundo pode ser traduzido através do conceito de derivada de função de posição. Concordam com isso? Só o Gabriel concorda? Mais ninguém? Ok. Então, esse conceito de taxa de variação de posição em relação a tempo, isso é o que vocês chamam de velocidade. Só que é uma velocidade de 5 centímetros por segundo em um único instante. Em um certo instante, o pé da escada deslocou. Nós não estamos dizendo se ela continua deslocando ou não. Nós estamos dizendo que, num certo instante, ela deslocou 5 centímetros por segundo. Ora, se a gente vai expressar isso por meio de derivada do quê? De uma função de posição. Posição do quê? Do pé da escada. Em relação ao quê? Pode ser em relação à parede. A posição do pé da escada em relação à parede. Se assumimos que a posição desse pé da escada em relação à parede é uma função x de t, nós estamos começando a brincar com o problema. Só que se essa posição do pé da escada em relação ao tempo muda com o tempo, isso não é um invariante. Nós ainda não estamos caminhando na direção da modelagem do problema. Além disso, se a escada é rígida e tem 6 metros de comprimento, sendo que o pé da escada se afasta da parede a 5 centímetros por segundo, é porque o topo da escada está caindo. Então, o topo da escada nós podemos expressar como uma função y, que vai dar a posição do topo da escada em relação ao mesmo ponto de referência, aquela interseção entre chão e parede. Até aí estamos de acordo? Ok. Só que agora vem a parte realmente relevante. O que há de invariante nesse problema? O que há de invariante nesse problema é que não importa onde está o pé da escada, não importa onde está o topo da escada, enquanto a escada estiver apoiada no chão e encostada na parede, nós podemos modelar isso como um triângulo retângulo com catetos x e y e uma certa hipotenusa de 6 metros. Então, o x e o y mudam. O x é a distância do pé da escada até a interseção parede-chão. O y é a distância do topo da escada até a interseção parede-chão. Mas a configuração x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36 é um princípio de invariância. Não importa quem sejam x e y, eles são tais que o x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 36, que é o quadrado daqueles 6 metros. Estão acompanhando até aí? Então, uma vez identificado o princípio de invariância relevante para o problema em questão, por que esse princípio de invariância é relevante? Porque ele envolve as variáveis que estamos interessados, que é o quanto se afasta o pé da escada em relação àquele ponto de
o topo da escada em relação ao mesmo ponto. Mas, independentemente disso, nós temos essa igualdade. E essa igualdade nós estamos usando para expressar um princípio de invariância. Existia um filósofo austríaco muito famoso, que por alguma razão muita gente leva a sério, chamado Ludwig Wittgenstein, que ele dizia o seguinte, que igualdade é um conceito simplesmente irrelevante, porque um objeto só pode ser igual a ele mesmo, logo isso não é nada informativo. Entenderam a crítica de Wittgenstein? Pois é, só que Wittgenstein disse isso porque ele não entendia nada de matemática. Que, de fato, a igualdade é uma relação que somente um objeto pode ter com ele mesmo. E esse objeto é um conjunto, se a gente está falando em teoria de conjuntos. Logo, aquela igualdade que vocês estão vendo na página 23, dizer que aquela integral é igual a 4/3, nós estamos falando exatamente do mesmo objeto. Um certo conjunto, chamado 4/3, que pode ser representado também por meio dessa integral, mas ainda é o mesmo objeto. Mas a igualdade não é apenas uma relação de um objeto com ele mesmo. Muito mais do que isso, a igualdade é a ferramenta mais usada, tanto entre matemáticos quanto físicos, engenheiros ou demais pessoas que aplicam matemática, para expressar princípios de invariância, como esse exemplo da escada. Não importa quem seja um x e y, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36. Por quê? Porque o chão não está se movendo e a parede não está caindo. Está tudo rígido. Tá? Então, algum princípio de invariância tem que ser o ponto de partida. Sem princípios de invariância, não existe matemática, não existe física teórica. Tá? Então, gente, eu estou falando isso aqui para vocês, começando com essa discussão sobre medida, que o aspecto realmente importante de ferramentas como o teorema fundamental do cálculo ou o próprio cálculo de integral e associar essas integrais a medidas como medida de área são muito mais são coisas muito mais relevantes do que pode aparentar à primeira vista. Uma demonstração disso é o que está na seção 21, na página 23 para vocês. Que ali nós estamos mostrando que essa medida que estamos associando a esse conjunto de pontos, sob certas transformações rígidas, no caso, translações, não mudam, são invariantes. Eu vou dar só mais um exemplo para fechar a discussão aqui com vocês. Existe um sistema físico muito conhecido chamado Terra, Lua, Marés. Nós vivemos num planeta chamado Terra, que é orbitado por um satélite natural chamado Lua, e essa Lua provoca efeitos de marés oceânicas e terrestres. São mais facilmente perceptíveis, principalmente a olho nu, as marés oceânicas. Então, a cada 6 horas, a maré sobe ou desce nos mares, nos oceanos. Até aí estamos de acordo? Tá. Essa dinâmica de marés afeta a velocidade de rotação da Terra. Isso, com o passar do tempo, vai fazendo com que a rotação da Terra seja cada vez mais lenta. 500 milhões de anos atrás, o ano solar na Terra durava 400 dias. Hoje em dia dura 365,25 dias. Mas 500 milhões de anos atrás durava 400 dias. Como que se sabe que durava 400 dias? Aí é uma discussão enorme, precisava de bastante tempo para falar para vocês. Só vou adiantar que são evidências paleontológicas, certos corais rugosos do Devoniano Médio. É possível estabelecer os ciclos de vida dependentes de períodos astronômicos, como, por exemplo, o ano solar e o mês sinódico. E é possível, a partir da observação desses corais rugosos do Devoniano Médio, determinar que o ano na Terra durava 400 dias. Mas não é porque o ano era mais longo, de forma alguma. O ano durava a mesma coisa que hoje. É porque a Terra girava mais rápido. Então os dias eram mais curtos. Até aí tá ok, gente? Então, como que o físico modela
essa perturbação das marés que a Lua provoca sobre a Terra na dinâmica da Terra. Então, a modelagem usual é um princípio de invariância, que eu vou escrever para vocês aqui. Eu tive problemas aqui com o meu computador, então eu vou digitar no celular. Só um minutinho. Então, essa igualdadezinha que eu escrevi para vocês, não sei, vocês sabem o que é momento angular de um corpo massivo? Vocês têm uma ideia do que é momento angular? Só para saber se vocês têm familiaridade com o termo ou não. Não preciso explicar o que é. Vocês já viram essa expressão, momento angular? Tá. Então, o momento angular, o Gabriel não. Tá. O momento angular é descrito, só sei que se conserva. Não é bem assim. Precisa qualificar o discurso, tem que sempre tomar cuidado. Então é assim, ó. O momento angular, matematicamente, é descrito através de um vetorzinho, um vetor, em R3. A visão intuitiva de momento angular é para descrever algo equivalente a uma inércia rotacional, falando de maneira muito grosseira. Você sabe que existe em física o conceito de momento linear, massa vezes velocidade. E quanto maior o momento linear que um corpo tiver, mais difícil alterar o estado de movimento dele. Tá? Então, por exemplo, uma bolinha de alumínio com uma velocidade muito grande vai ter o mesmo momento linear de um caminhão com uma velocidade muito pequena. Então, o impacto de uma bolinha de alumínio muito pequena em alta velocidade pode ser, em certo sentido, equivalente ao impacto de um caminhão com muita massa, mas com pouca velocidade. Mas isso é relativo somente a movimentos retilíneos, momento linear. Já o momento angular está associado a rotações. Tá? Então, quanto maior o momento angular de um corpo físico, mais difícil fazê-lo parar de girar. A visão intuitiva é essa. Ok aí, gente? Tá. A Terra rotaciona em torno de um eixo, o que significa que dá para associar ao planeta Terra um certo momento angular. Se alguém quiser tentar fazer a Terra parar de rotacionar, vai ter uma certa dificuldade em fazer isso. Tem um momento angular muito grande a Terra. A Lua a Lua orbita em torno da Terra, com uma excentricidade de órbita cerca de 0,05, ou seja, tem uma órbita muito parecida com uma circunferência, quase uma circunferência. E essa órbita da Lua em torno da Terra tem um momento angular associado também. Se você quiser fazer a Lua parar de girar ao redor da Terra, você também vai ter uma certa dificuldade. A Lua tem um momento angular enorme. Tá? Mas, como que o físico lida com esse problema da relação rotação da Terra, órbita da Lua e perturbações provocadas por efeitos de marés nessa dinâmica? Entenderam até aí o problema? Então, na prática, o que o físico faz é usar como ponto de partida um princípio de invariância, que é aquela equação que eu escrevi para vocês ali. A equação está dizendo o seguinte, que o momento angular total, que está do lado esquerdo da igualdade, do sistema Terra-Lua, é igual ao momento angular da Terra mais momento angular da Lua. Essas funções são funções vetoriais. Até aí está ok? Tá. Então, é claro que qualquer físico consegue contra-argumentar. Não é bem assim, porque tem interação da Terra e da Lua com o Sol, com outros corpos celestes. Mas os modelos matemáticos você tem que escolher.
Então, na prática, o físico assume que o momento angular total do sistema Terra-Lua é igual ao momento angular da Terra mais o momento angular da Lua, assumindo que a perturbação causada por outros corpos celestes é negligenciável. Se esse modelo construído pelo físico funciona ou não, é outra história, porque se não funcionar, ou seja, se não bater, se não coincidir com aquilo que se observa experimentalmente, é porque não é tão negligenciável assim. Mas o ponto de partida tem que ser uma igualdade, uma equação. Por quê? Porque equações são as ferramentas mais usadas, não são as únicas, mas são as ferramentas mais usadas para expressar princípios de invariância. Que nem no exemplo da área da região, que nem no exemplo da escada. Então, o momento angular da Lua muda. O momento angular da Terra muda ao longo de escalas geológicas. Mas o modelo assume que o momento angular total do sistema, dado por aquela igualdade, não muda. E esse é o ponto de partida para estudar. Até aí está ok? Tá. Então, esse modelo foi usado por um físico francês, François Mignard, nos anos 70. E esse modelo, que é um modelo muito sofisticado, parece algo simples, o ponto de partida. O ponto de partida é bem simples, mas na hora de fazer as contas é um pequeno pesadelo. Tá? Eu trabalhei com esse modelo nos anos 80. Tá? Mas, na hora de fazer as contas, o modelo ele coincide com dados experimentais de uma maneira simplesmente assombrosa. Por exemplo, a missão Apollo. Tem um povo sem vergonha aí que diz que o homem nunca foi para a Lua, mas dane-se os idiotas. Uma das coisas que a missão Apollo fez foi instalar espelhos de silício na superfície da Lua. Marcelo está dando risada aí, tá? Foi instalar espelhos de silício na superfície da Lua. E aí o pessoal faz o quê? A partir de um observatório, o pessoal dispara um laser contra a Lua. Esse laser atinge esses espelhos de silício, retorna para a Terra, conhecendo a velocidade da luz com uma precisão muito grande, na ordem de, sei lá, acho que 13 algarismos significativos, é possível... terraplanistas ficam loucos também, exatamente. Então, é possível, a partir disso, mostrar que a Lua, de fato, se afasta cerca de 2 centímetros por ano. E são precisões altamente... são medições altamente precisas, conhecidas já desde décadas atrás. Tá? Isso coincide exatamente com o modelo do Mignard, aquele modelo que eu falei para vocês agora há pouco. O momento angular total do sistema é igual ao momento angular da Lua mais o momento angular da Terra. Ou seja, aquele princípio de simetria, que é uma aproximação que pode causar suspeita, afinal de contas, cadê a interação com o Sol? Cadê a interação com Saturno, Júpiter, com o resto da galáxia, com o resto do universo? Estranhamente funciona. É inacreditável, mas aquele modelo funciona. E na hora de comparar com os dados da paleontologia, que estimam que 500 milhões de anos atrás o ano solar na Terra durava cerca de 400 dias, o modelo também explica certinho. Então, coincide com medições baseadas nesses lasers disparados contra a Lua, coincide com observações paleontológicas. Então, é nesse momento que o modelo matemático começa a se mostrar extremamente útil. Mas de onde veio esse modelo matemático? A partir da aplicação de igualdade. Então, vejam só, gente, vocês devem começar a se dar conta, a partir de situações como essa. Vocês estão acompanhando até aí o que eu estou falando? Tá. Vocês devem se dar conta, a partir disso que eu estou falando para vocês, do papel indispensável, o papel, dizer indispensável é exagero, mas do papel assombroso que tem igualdade e pertinência. Porque a igualdade é usada para expressar princípios de invariância.
Pode ser invariância no domínio matemático, como o conceito de medida, área de uma região em R2, ou pode ser usado para expressar um princípio de invariância no mundo físico, como o problema da escada, como o problema Terra-Lua. Que, aliás, abrindo parênteses, fortemente recomendo a vocês tentarem resolver o problema da escada. Tá? Tentarem resolver o problema da escada, pensarem a respeito. Aí a gente pode conversar sobre isso a hora que vocês quiserem. Então, a igualdade expressa princípios de invariância, mas igualdade entre o que e o que? Nós precisamos de objetos para estabelecer igualdade. E esses objetos, a existência deles, é dada pelo predicado de pertinência. Então, a pertinência, que é um conceito de teoria de conjuntos, permite definir coisas como aquele 4/3 da área da região, como a própria integral. Nós usamos pertinência e igualdade para definir números naturais, inteiros, racionais, reais e complexos. Dá para definir muito mais do que isso. Usamos para definir relações de funções. Usamos, a partir de funções reais, definimos limites, derivadas, integrais. Usamos derivadas para modelar o mundo, a dinâmica de mundo. Usamos integrais para expressar a solução dessa dinâmica de mundo, que, aliás, em breve eu vou dar mais exemplos para vocês. Eu vou dar uns exemplos bem concretos para vocês, usando o problema do polônio 210 e do carbono 14. Tudo isso a gente vai discutir. Tá? Mas o X da questão é que o ponto de partida invariavelmente é esse. Igualdade de pertinência. Com igualdade de pertinência, vocês conseguem fazer coisas como criar modelos que conseguem antecipar que daqui a cerca de 5 bilhões de anos, a Lua vai estar a uma distância de 90 raios terrestres. Atualmente ela está a 60,25 raios terrestres de distância da gente. Daqui a 5 bilhões de anos ela vai estar a cerca de 90 raios terrestres da gente. E ela vai estar geoestacionária. Vocês devem perceber que a Lua tem sempre a mesma face voltada para a Terra. O mesmo fenômeno de maré que a Lua provoca na Terra, a Terra provoca na Lua. Só que a Lua, como tem um momento angular muito menor do que a Terra, ela acabou assumindo um estado estacionário, que ela fica sempre com a mesma face voltada para a Terra, muito rapidamente. Foi alguma coisa que em cerca de 10 milhões de anos, a Lua já tinha estacionado, já tinha ficado com a mesma face voltada para a Terra. A Terra tem uma inércia muito maior, tem um momento angular muito maior, vai demorar muito mais para isso acontecer. Mas vai acontecer. Vai acontecer de um dia a Lua simplesmente ficar geoestacionária, então a Terra vai estar sempre com a mesma face voltada para a Lua. Que nem a Lua está com a mesma face voltada para a Terra. Todos os detalhes disso eu posso dar para vocês, isso aqui é só uma primeira aproximação. Tá? A gente vai vendo mais exemplos com o passar do tempo. Tá bom aí, gente? Então, eu peço para vocês pensarem com muito carinho sobre o papel desses princípios de invariância, o papel da igualdade para expressar esses princípios de invariância. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue parar a gravação aqui. No próximo encontro, a gente vai falar de logaritmo natural. Ah, que bom que você acha divertido, porque a ideia é essa, né? Se não for divertido, não vale a pena.